Continuando a nossa reflexão sobre a questão do governo humano e da pena de morte, reforçando, então, através do Estado, a instituição que o povo, que recebeu de Deus o poder de governar, criou para estabelecer o governo humano, então, Deus, através dessa instituição, executa a pena de morte pelo governo, né? E isso é um fato. Então, eu disse que o Estado, na antiguidade, ele se efetivava por meio da monarquia. E nos tempos modernos, ele está presente pela monarquia e pela república, né? Então, o sistema republicano. E tanto na monarquia como na república, às vezes acontece o desvio do propósito divino do Estado ser, do governo ser democrático, com a participação do ser humano, da sociedade. E às vezes há governos autoritários. E só reforçando a questão do governo ser compartilhada com o poder outorgado ao povo, nós vemos que lá em Israel, quando era executada a pena de morte, nos casos que nós já falamos, ali a pessoa não era imediatamente condenada, então ela era julgada. E havia até uma cidade de refúgio para que o suposto criminoso, né, o suspeito, fosse então ali guardado em custódia para ser julgado. E se ele não tivesse cometido um crime que fosse cabível à pena de morte, ele seria então ali julgado com a pena que fosse apropriada para o seu caso. Mas se fosse um crime hediondo, ele seria morto, então a execução seria fora da cidade por apedrejamento. E a família, pessoas da família seriam as primeiras a começar a execução atirando as primeiras pedras. Portanto, e alguém possa pensar, mas isso é absurdo. Não. Absurdo é uma pessoa de maneira cruel, desumana, insensível, assassinar, matar o seu semelhante. E a pena de morte, ela foi homologada pelo próprio Senhor Jesus, né? E a palavra de Deus diz também que quem com ferro fere será ferido. Jesus mesmo diz que aquele que usa da espada para matar, né, para vingar, estou fazendo aqui um comentário, pela espada será então morto, né? Mas a afirmação categórica de Jesus, homologando que o Estado tem o direito de exercer a pena capital, está quando ele diz lá para os seus interlocutores que estavam testando-o, e diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, né? Então, nós vimos aqui, lá em Romanos, capítulo 13, que César representa o Estado, né? E ali, em Romanos 13, Paulo diz que essa autoridade, né, esse ministro de Deus, os ministros de Deus são os governantes, além de ter o poder e o direito de recolher impostos e promover o bem social da comunidade, eles têm o poder, o governo, que ali representava o Estado, que ali representava César, tem o poder de exercer a pena de morte. E quando ele diz assim, dai a César o que é de César, ele não está falando só no sentido ali do teste que eles estavam perguntando. É lícito pagar imposto a César ou não, né? Ele diz o seguinte, então, é lícito, deve-se pagar imposto a César, deve-se cumprir os deveres com o Estado, né? E também, nesse caso, o Estado tem o direito de cobrar imposto e tem o direito de exercer a vingança contra os maus que praticam crimes cruéis, né? É isso que Jesus quis afirmar. Então, vamos ter bem em mente, somos cristãos? Sim. Somos contra matar, como diz o mandamento? Sim.
Não matarás, não devemos matar. Nunca devemos fazer justiça com as próprias mãos. Mas nunca podemos negar ao Estado o direito e o dever outorgado pelo próprio Criador, por Deus, governador do universo, de também exercer a pena de morte, punindo, né? Porque é uma forma de inibir a violência. Aí alguém vai dizer o seguinte: não, mas a pena de morte pode causar injustiça, alguém vai morrer de forma inocente. Pode acontecer, porque o ser humano é falho, mas o bem maior não pode ser impedido de ser efetivado por causa de um erro humano, que é um mal menor, né? Por exemplo, se de 100 bandidos, entre 100 execuções da pena capital, uma foi de forma injusta, mas ali foram eliminados 99 bandidos, que representaria no mínimo mais 99 mortes de pessoas inocentes e justas da sociedade. Foram eliminadas. Então, porque um morreu de maneira injusta, um inocente, então vamos proibir a pena de morte e deixar que os bandidos matem, continuem matando, mas 99 pessoas justas continuem morrendo ou mais. Isso é justo? Não é. Portanto, é muito coerente. Temos que ser racionais e não agir de acordo com a emoção, né? Aliás, seria desumano e sem sensibilidade deixar que o bandido vive aí, como está acontecendo. Libera e ele continua matando. Como os especialistas, os psiquiatras mesmo dizem, são irrecuperáveis. Então, vamos permitir que 100 ou 99, no nosso exemplo, continue eliminando pessoas inocentes na sociedade? Ou vamos permitir que 100 morra, mesmo que aconteça que um morra de maneira injusta, inocente, né? Um foi morto sem ser bandido, não merecia a pena de morte. É para se refletir. Somos cristãos, somos contra a vingança? Sim, mas somos a favor da vida. E somos contra a bandidagem. Bandidos não têm o direito de viver. Repito, quem não respeita o direito à vida, perde naturalmente o direito de viver. Esta é uma verdade bíblica. Está aí, né? Portanto, você não precisa concordar. O que eu quero mostrar aqui, nem quero entrar em polêmica, é mostrar os dois lados desta moeda. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Devemos evangelizar e ministrar e cumprir a nossa missão como igreja e cristão, mas não podemos negar a César o direito de executar a vingança, a punição pela espada daqueles que praticam o mal, como diz o apóstolo Paulo.